Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Pois bem, dando prosseguimento, vamos demonstrar outra importante propriedade aqui, considerando vamos considerar a seguinte situação: nós temos a derivada em relação a x aplicada sobre f1 de x menos f2 de x. Então isso pode ser escrito de que forma? Como limite quando ΔX tende a zero, f1 de x mais ΔX menos f2 de x mais ΔX. E então nós temos menos f1 de x menos f2 de x. Todo esse termo dividido por ΔX. Isso é igual ao limite quando ΔX tende a zero, de modo a ser organizado da seguinte forma: f1 de x mais ΔX menos f1 de x, todo esse termo dividido por ΔX, e o limite também aplicado quando ΔX tende a zero, aplicado sobre menos 1 posto em evidência, f2 de x mais ΔX menos f2 de x, todo esse termo dividido por ΔX. Ainda nós podemos escrever limite quando ΔX tende a zero, aplicado aqui sobre f1 de x mais ΔX menos f1 de x dividido por ΔX. E então menos 1 pode ser retirado sem perda de generalidade do limite. Então menos 1 limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre f2 de x mais ΔX menos f2 de x dividido por ΔX. Muito bem. Então, com base na definição de derivada de uma função, nós temos derivada de f1 de x em relação a x, menos 1 mais 1 é igual a menos 1, derivada de f2 de x em relação a x. De modo que demonstramos, finalmente, que o operador de derivada em relação a x aplicado sobre f1 de x menos f2 de x é igual a derivada de f1 em relação a x menos a derivada de f2 em relação a x. Vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.